Vamos lá, Mateus capítulo 4. Dá uma olhada nesse irmão que está do teu lado aí, vamos participar da Bíblia com ele, com ela. A palavra de Deus é muito importante para mim e para você. E eu sei que Deus tem algo para falar conosco nessa noite. Vamos ler o versículo 17 do capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, glória. Olha lá, o versículo 17. É o último versículo do capítulo 3. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deixa a sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, nessa noite nós queremos viver a Tua palavra, queremos viver a Tua bênção. Todos aqueles que estão aqui nesse lugar, que saíram dos seus lares, das suas casas para estar aqui, aqueles também que estão nos vendo pela internet, aonde essa palavra chegar, eu quero pedir a Ti nessa noite que ela venha realizar atos proféticos, venha realizar vida, venha trazer abundância em todas as áreas, e por isso nós queremos repreender todo empecilho, todo obstáculo, toda barreira, nesse instante caia por terra, no nome de Jesus, amém. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu e você temos um chamado. Eu e você temos algo da parte do céu. E o que é isso, bispo? Gerar prazer no coração do Senhor. O que mais Deus quer é olhar para cada um de nós e ter prazer em nós. É para isso que nós fomos criados. É para isso que eu e você fomos gerados. Deus não criou para outra coisa. O maior desejo de Deus é olhar para cada um de nós e dizer assim: eu tenho prazer na sua vida. Eu tenho prazer no seu ministério. Eu tenho prazer na sua família. Eu tenho prazer, pastora Débora, em quem você é. O Pai quer olhar para cada um de nós e dizer isso. Isso foi o que ele disse naquele momento. Jesus está aqui sendo batizado. Ele vai procurar João. Aqui a história do capítulo 3 é essa. Ele vai procurar João e quando ele chega lá, ele pede para João que João o batize. João vai dizer assim: olha, és tu que deveria me batizar, mas tu vens a batizar. Mas Jesus está procurando João por quê? Não porque aqui Jesus não é menor que João. Jesus está procurando alguém que tenha a autoridade do batismo. Ele está procurando João porque quem tinha a autoridade para batizar era João. Então, mesmo que você seja grande, se está debaixo da autoridade de alguém, isso não tem nada de errado. Eu vejo muitas vezes as pessoas, elas acham, vou abrir um parênteses aqui, porque às vezes as pessoas acham que são tão gigantes, tão grandão, tão maioral, que ela acha que todo mundo, mas para cada um de nós, Deus deu uma autoridade, delegou uma autoridade. Então você está debaixo da autoridade que foi delegada a alguém, mesmo que pareça que você é maior que ele, não tem nada de errado. Nós devemos isso, é assim que funciona. E Jesus vai procurar João por conta disso, porque a autoridade do batismo estava com João. Tanto é que João vai dizer assim: não, mas é o Senhor que devia me batizar. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: permita que isso aconteça. E aí ele vai ser batizado. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que Jesus vai ser batizado, o céu vai se abrir, e o próprio Pai vai olhar para Jesus e vai dizer assim: olha, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E aí nós entramos no capítulo 4, na minha versão está assim: e a seguir, e alguns estão assim, então, porque escute algo nessa noite, você viver e ser algo em quem Deus tem prazer, ser um homem ou uma mulher em quem Deus tem prazer, isso é maravilhoso, e todo mundo quer viver isso. Quem não quer dar prazer a Deus? Deixa eu ver, levanta a mão, quem quer ser alguém prazeroso para Deus na terra, aleluia. Mas escute uma coisa, baixe sua mão que eu quero dizer algo. Sempre quando acontece isso, e nós damos prazer a Deus, a maior vontade de Deus é que você dê prazer a Ele, e você dará, mas sempre há uma sequência de tudo isso, porque nunca, quando você dá prazer a Deus, escute, o inimigo vai ficar sem que se levante contra a sua vida.
Toda vez que você começa a andar no caminho reto, no caminho certo, toda vez que você começa a obedecer a Deus, e você gera prazer no coração de Deus, por aquilo que você é, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento e tantas outras coisas, o inimigo vai sempre tentar se levantar. Mas olhe, aquele que dá prazer a Deus, escute algo, também é tentado e provado. É isso que a gente precisa entender, porque a gente acha que o simples fato de dar prazer a Deus, das minhas atitudes, o meu comportamento e a minha vida dar prazer a Deus, isso não implica que você não viverá tentações no decorrer da história da tua vida. Porque muitas vezes eu vivo um dia de prazer, de dar prazer a Deus, mas no dia seguinte e a seguir, talvez eu viva momentos de tentação. A Bíblia vai dizer que o próprio Espírito Santo vai conduzir, vai levar Jesus para o deserto. E o propósito do deserto era a tentação, porque vai dizer no versículo 1 do capítulo 4 que era para ser tentado. E quando a gente muitas vezes fala de deserto e fala de tentação com muito crente, tem crente que já quer até bater na madeira, tem crente que já está querendo repreender, tem crente que está querendo anular, amarrar e fazer tanta coisa. Mas eu quero dizer para você assim, ó, quando você vive uma vida de prazer com Deus, quando você dá prazer a Deus, é aquele crente que sabe quem Deus é, e Deus também sabe quem Ele é. Esse tipo de crente, ele não tem medo de deserto. Esse tipo de crente, ele não tem medo de tentação, porque ele sabe porque ele está aqui na terra. O problema é que a gente quer viver só uma vida de prazer, e a gente acha que a parte do deserto nunca vai existir. Pois eu quero dizer para você uma coisa, que o problema do crente não é a tentação e nem o deserto. O problema do crente é se ele está na presença de Deus, se ele tem a companhia do Espírito Santo ou não. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus vai para o deserto, mas ele vai sozinho? Não, porque diz o versículo 1 do capítulo 4, que o próprio Espírito Santo está com ele junto nessa. O detalhe maior é, nesse deserto que eu estou passando e nas tentações que eu vou viver, quem está comigo nessa parada? Porque se eu passar pelo deserto sozinho ou pela tentação é morte, irmão. Agora, se o Senhor está comigo, isso é simplesmente uma aprovação, porque Deus sabe que no final eu vou passar como um obreiro aprovado. Agora, sozinho não vai ter como viver. Jesus vai para o deserto para ser tentado, mas ele vai na companhia do Espírito Santo, e o Espírito Santo está ali com ele. E ele vai viver, e nós sabemos o que vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus aqui, ele vai ficar 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Ele agora está passando por um tempo de jejum. Mas a verdade é uma só, que nem mesmo quando eu dou prazer a Deus, mesmo quando eu tenho uma vida que é prazerosa para Deus, mesmo quando eu tenho uma vida de oração e uma vida de jejum, isso não me livra da tentação e nem dos desertos da vida. Porque mesmo vivendo jejum, a tentação está ali. A Bíblia diz que o diabo vai se aproximar dele. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, jejum não espanta diabo, hein? Tem alguns crentes que às vezes a gente fala de jejum, tem crentes que não lembra mais nem o que é jejum mais. Mas graças a Deus que você ainda jejua. Posso ouvir amém? Não precisa responder. Escute algo. Jesus está ali sendo tentado e a Bíblia diz que o diabo vai se aproximar. Você conhece muito bem essa passagem, essa história. Porque qual é a primeira coisa que vai acontecer aqui? A primeira coisa, ele está ali e a Bíblia vai dizer que Jesus depois de 40 dias vai ter fome. E Jesus tendo essa fome, porque Jesus como homem teve fome, ele está ali, a sua alma clama por alimento, ele está tendo fome. E a primeira coisa que a Bíblia diz que vai acontecer é que o diabo vai se aproximar. E a primeira coisa que ele vai questionar, ele vai dizer assim, se tu és o Filho de Deus, se tu és. A primeira colocação que o diabo vai fazer é essa. E quantas vezes, nos momentos de tentação e de deserto na nossa vida, a primeira coisa que somos tentados é nessa questão da paternidade. Se você de fato é filho. Agora, vem para mim, quem está comigo, diga amém. O versículo 17, está lembrado sim ou não? Esse é o meu filho amado, e eu tenho prazer nele. Qual foi o primeiro questionamento de Satanás para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. O diabo vai sempre usar os momentos de fraqueza da tua alma para tentar questionar quem é Deus na história da tua vida.
a Bíblia vai dizer que Jesus está tendo fome, ou seja, fome é uma fraqueza da alma, não do espírito, é uma fraqueza do corpo e não do espírito. Então ele está fraco, está vivendo um tempo de tribulação e dificuldade na alma. E muitas vezes, irmãos, os questionamentos e as tentações que nós vivemos, as guerras que nós enfrentamos, não é no espírito, é na alma, porque muitas vezes nós deixamos que a alma tome conta de tudo e as fraquezas humanas nos abatem e o espírito muitas vezes se afasta, porque permitimos isso. E aí é a hora que o diabo vai chegar e vai dizer assim: você tem pai? Jesus aqui está sendo questionado na sua paternidade. Ele está sendo questionado nisso. Aquele que há pouco tempo atrás ouviu Deus dizer: você é meu filho e eu tenho prazer em você. Agora ele está sendo questionado nas suas fraquezas. Sabe quando é que o inimigo vai tentar contra mim e você? Não é na hora que você está forte, cheio da unção, do poder, orando em línguas e coisa parecida, quando está tudo bem. Vai ser nos momentos das maiores fraquezas da tua vida que o inimigo vai questionar a sua vida com Deus. O inimigo vai questionar a sua identidade de filho, ele vai questionar a sua paternidade. Ele vai perguntar quem é o teu pai, se você tem pai mesmo. E quantas vezes Deus falou para você que Ele é o teu pai, e que Ele tem tudo para a tua vida, e que Ele tem uma herança para você, e que Ele tem promessas, falou como pai para filho, e que você disse amém, glória a Deus e aleluia. Mas tem momentos que a fraqueza vem, a tentação bate a nossa porta, e somos questionados na nossa identidade de filho. A gente é questionado, porque a coisa está difícil. Bispo, eu não estou entendendo quantas vezes você é questionado se vale a pena você estar na casa do Pai. Quantas vezes somos questionados se vale a pena vir para a igreja. Porque muitas vezes temos fome em algumas áreas da nossa vida, estamos abatidos da nossa alma, porque temos fome emocional, fome financeira, fome de saúde e tantas outras coisas que nos faltam, e chegamos abatidos, e o diabo vem nesse momento de maior fraqueza, porque estamos na dúvida. O diabo é especialista em causar dúvida na gente, hein, irmão? Você entende isso ou não? É. Qual é a pergunta? É o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pão. Vem para mim, presta atenção. Jesus poderia ou não poderia transformar aquelas pedras em pão? Sim ou não? Poderia. O problema aqui é transformar as pedras em pão? Não. O diabo sabia que se ele transformasse as pedras em pão, ele quebraria o propósito. Qual era o propósito? Está lá no versículo 1. Ele foi levado para ser tentado, ele teria que passar pela tentação. Então ele tem fome, e aí o diabo vem assim, ó: para que você está na igreja? Para quê? Para que você está vivendo isso? Para que você está passando por isso? Deixa isso, larga isso. Olha aqui as pedras, transforma ela em pão. Se alimenta, para de viver isso. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: você está aqui e tem um propósito. Diga para ele: você está aqui e tem um propósito nisso, irmão. Tem um propósito. Ei, vem para mim, presta atenção. Jesus poderia transformar a pedra em pão? Poderia. Agora uma pergunta que não quer calar. Vou perguntar para você agora. Por que o diabo não veio com pão? Está aqui, ó. Está com fome? Está com fome, Jesus? Tem uns pãozinhos aqui, umas bisnaguinhas. Tem uns croissant. Alguém gosta de croissant? Tem aqui uns pão doce. Por quê? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Por que ele não veio com pão? Diga, é simples. Diga, porque o diabo não sabe fazer pão. O diabo não sabe fazer pão. Ei, presta atenção. Pão é coisa de filho para pai.
Pão é coisa de filho para pai. Pão é coisa de paternidade. E o diabo não tem filho. Então o diabo não tem poder de fazer pão. Lembra o que Jesus diz lá? Em Lucas 11? Lucas 11, 11. Qual filho, qual pai que se o filho pedir pão, vai dar? Pedra. Pão é coisa de pai. E o diabo sabia disso. Mas ele vai dar as pedras, porque ele sabia que se Jesus transformasse aquelas pedras em pão, o propósito da tentação estaria quebrado. Muitas vezes nós vivemos tempos de dificuldade, de adversidade, mas escute, pega isso, deixa isso entrar no teu coração nessa noite. Tudo isso é Deus permitindo na tua vida, não é coisa do diabo não, irmão, é Deus permitindo. Você como obreiro vai ser aprovado em tudo aquilo que você tem passado. No final tem o Espírito Santo que está do teu lado. Bispo, está difícil esse deserto, essa tentação, está faltando tudo, escassez de tudo, não tinha nada, mas se Deus está ao teu lado, você vai chegar do outro lado dessa tentação e desse deserto, cantando o hino da vitória, irmão. Vai! Sabe, tem muito crente pegando a pedra e transformando em pão. Tem. O diabo tem lançado muita pedra e muito crente, e o crente tem transformado em pão. Só que tem um detalhe, irmão. Talvez ela tenha aparência de pão, talvez ela tenha gosto de pão, mas vai ter peso de pedra, porque foi daí que começou, não veio de Deus. O diabo está alimentando muito crente nessa maneira. A origem vai ser sempre da onde? Não veio de Deus, irmão. Tem muito crente aceitando o que não vem de Deus, e no meio das tentações, nas fraquezas humanas, nas tentações humanas, porque não consegue suportar. Eu sou de Deus, Deus tem prazer em mim, mas eu não estou suportando esse momento, eu não estou tolerando essa situação, e aí o diabo vem, oi, vai uma pedrinha aí, é só você pegar e transformar em pão. E aí, igual aqueles desenhos que você assistia, aquelas miragens, né? Nossa, parece um pão. O diabo só sabe fazer isso. Por que o diabo deu pedra? Porque pão ele não tem, mas você tem. Ele pode transformar em pão? Não, mas você pode, e ele sabe disso. E tem muito crente pegando o que o diabo está oferecendo e transformando, hein? E transformando. E aí o crente transforma. Quem está entendendo isso, irmão? Presta atenção. Aí eu transformo, pronto. O que eu precisava está na mão. Mas aquilo nunca foi pão, sempre foi pedra. Mas o importante, de onde veio? Não. Isso pouco importa. O que importa é que eu estou alimentado. E aí tem muito crente se alimentando. Mas escute, lembre-se de uma coisa: tudo que você está vivendo tem um propósito. Eu vejo muito crente perdido no meio das tentações, do deserto. Eu não sei porque estou vivendo isso, bispo. Ai, não sei porque que essa dificuldade veio. Tem propósito, irmão. O diabo não tem poder contra a tua vida. Ele vai tentar oferecer um monte de coisa. Só que assim, ó, sabe, o diabo só lança a isca. Quem transforma é você. Quem está entendendo, diga amém. A pedra nunca será pão. Agora, se eu pegar, e aí eu começo a transformar, eu começo a moldar aquilo que o diabo oferece. Olha o que o diabo está oferecendo, hein? Abre o teu coração, irmão. É pedra, mas aí eu começo a moldar as minhas necessidades. É de Deus? Não, está vindo do outro lado. Mas tudo bem, o importante, eu vou dando um jeito para me encaixar, para que aquilo que o diabo oferece se encaixe às minhas necessidades. E Deus só olhando.
e Deus só olhando. Aqui não tem crente assim, mas eu conheço crente desse jeito, irmão. Olhe novamente para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: tudo na sua vida tem um propósito, irmão. Tudo tem propósito. Sabe, querido? É assim. Tem muito crente comendo as pedras que o diabo está dando. É só dar uma... né? Pega a pedra, passa ali, põe um pouquinho de ketchup em cima, um pouquinho de maionese, sei lá, para quem gosta, né? Ali, passa um molho. É o que tem para hoje, porque a coisa está tão difícil, mas quem falou? Rejeita aquilo que o inimigo está tentando te oferecer. Se você está vivendo esse momento de escassez, talvez escute o que Deus trouxe você nessa noite aqui, você que está ouvindo essa live, Deus trouxe você, Deus está falando com você nessa noite, e há um propósito em tudo isso que você está vivendo. Nada disso é sem propósito. Olhe para o lado, você tem um Deus que está contigo. Deus vai levar você até o final dessa trajetória, e no final será tempo de vitória. O que está te alimentando, irmão? O que? Transforma. Não, Jesus vai dizer, não. Não é de pão só que vive o homem. O homem vive do quê? Da palavra que sai da boca de Deus. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: palavra alimenta. Ele disse amém, sim ou não? Alimenta, bicho, mas você não sabe como eu estou com umas necessidades bravas. É tentação. Está faltando um monte de coisa. É deserto. A questão não é se está faltando e se você está vivendo, passando por tentação. A questão é quem está do teu lado nessa aí. Se estiver sozinho, o negócio pegou. Agora, Deus está comigo. Você vai chegar no fim dessa. Amém? Jesus vai dizer assim, ó: não é de pão que vive o homem, é da palavra que sai da boca. Porque o que te fortalece é a palavra e não pão. Talvez a tua alma está batida com fome de pão, mas o espírito tem que prevalecer, porque o espírito é alimentado pela palavra. E se o espírito estiver bem, ele vai conduzir o corpo. Marcos capítulo 8. Quer ver uma coisa? Marcos capítulo 8. Olha lá. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque ela está comigo há 3 dias e não tem o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. Então 3 dias ali, Jesus está pregando, e eles estão ali. Agora está chegando ao final da pregação. Aí Jesus falou assim, ó: eu estou preocupado com essa galera aí, sabe por quê? Porque agora eles vão embora. E quando eles forem embora, eles vão morrer pelo caminho, porque estão 3 dias sem comer. O que eu entendo nisso? Jesus está dizendo assim, ó: se ficar aqui, vai ficar, porque a palavra alimenta. Agora, quando eles se distanciam, escute, o problema, quando você está perto de Deus, irmão, pode ter dificuldade, necessidade, problema, adversidade, mas se você está perto de Deus, a palavra que vem de Deus está te fortalecendo, está te segurando. Passa um dia, 2, Jesus está 40, Moisés 40, irmão, quando você está perto de Deus, as necessidades humanas, elas diminuem, elas desaparecem. Mas Jesus aqui está preocupado por quê? Porque agora o povo vai se distanciar dele. Longe é o problema. O problema nosso não é perto de Deus, é longe. Porque longe de Deus eu sinto fome, e aí eu não tenho a palavra. Jesus está preocupado porque quando eles se distanciarem, falou, muitos vão cair. E quando a gente se distancia, o perigo é cair, irmão.
porque daí eu não tenho a palavra para me fortalecer. Então o que mais você precisa é ficar perto de Deus. É ficar perto de Deus. Sabe por que eu resisto sem pão? Porque eu tenho a palavra. O diabo vem e diz assim: está faltando o que aí? O que está faltando na sua alma? O que está faltando nas suas emoções? O diabo vem falar com a sua alma, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com o seu psicológico. Mas aí, se você tem a palavra, o diabo não tem chance contra você. O problema, muitas vezes, é que eu estou fraco na alma e caído no espírito. Aí, irmão, aí é presa fácil. Sabe por quê que eu não preciso das coisas desse mundo? Porque eu tenho a palavra. Sabe por quê que os meus olhos não estão nas coisas desse mundo? Porque eu tenho a palavra. A gente levantou a mão aqui no início de tudo e disse assim: eu dou prazer a Deus. Aquele que dá prazer a Deus resiste a todas as tentações. Aquele que dá prazer a Deus passa por todos os desertos. Sabe por quê? Porque ele está firmado na palavra. Porque o diabo não tem chance. O diabo até vem, tenta. O diabo até vem muitas vezes. Vai tentar persuadir. Vai tentar confundir. Vai tentar muitas vezes destruir a tua identidade de filho. A tua paternidade ele vai colocar em xeque. Mas nada disso vai adiantar. Sabe por quê? Eu dou prazer a Deus pelo fato de eu estar firmado na palavra, ligado na palavra. Eu sei que o meu Deus está comigo. Quem está entendendo isso nessa noite, irmão? Sabe, tem tantas coisas que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Jesus vai dizer assim, ó: não é só de pão que vive o homem não, mas de tudo que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo assim, ó: eu não vivo das coisas desse mundo. Eu não vivo de tentação. Eu vivo da palavra. Quando Jesus está dizendo isso aqui, ele está dizendo o quê? Ele está lembrando lá, quando ele está saindo lá do rio, quando João batizou ele, e quando o céu abriu, e o Senhor falou assim: você é meu filho amado. Quando vier as tentações, lembre do que Deus já disse no teu coração. Quantos aqui tem uma palavra guardada dentro do coração que Deus já falou? Levante sua mão, irmão, que eu quero ver. Será que Deus nunca falou com você? Ei, filho, eis que sou contigo todos os dias da tua vida. Eu estou ao teu lado. Então quando vier a tentação, a adversidade, a dificuldade, lembre-se disso. Existe uma palavra que não foi pastor, que não foi homem, que não foi igreja. Foi o Pai, o teu Pai, o meu Pai, o nosso Pai. Ele que disse no teu coração: eu tenho prazer na história da tua vida. Lembre-se disso. É que a gente esquece. Não esqueça quem é o teu pai. Eu não vivo de pão, Jesus disse assim. Eu não vivo de coisas materiais. Eu vivo da palavra. Eu vivo do que Deus disse para mim. Você tem que viver daquilo que Deus já disse para você. Entenda isso. Tem gente vivendo de tanta coisa, vivendo no mundo de tantas coisas. Eu estou falando de nós, dos cristãos, daqueles que se identificam como filhos de Deus. Se você é filho, você tem que viver da palavra do Pai. Não fica longe do Pai, porque longe a gente pode cair. Qual é a maior vontade do Senhor? Que você dê prazer a Ele. E quando você cede à tentação, como fica o Pai na hora que a gente cede às tentações? Escute, não decepciona Deus. Posso ouvir um amém? Acho que a pior coisa que pode acontecer é um pai decepcionado com seu filho.
E a pergunta nessa noite é essa: será que nós não temos decepcionado Deus? Porque nos nossos momentos de fraqueza, porque eu queria tanto, porque eu quero tanto, porque eu necessito tanto, porque é tão preciso para mim, aí o diabo, sabendo das nossas carências, das nossas necessidades, e Deus está permitindo essa tentação na nossa vida, e muitas vezes a gente é achado reprovado, porque o diabo vem e diz assim: tem aqui umas pedras aí, olha que pão gostoso. Mesmo que eu transforme aquilo para satisfazer as minhas necessidades passageiras, eu quebrei o propósito. Eu, na verdade, deixei o meu pai insatisfeito, triste, decepcionado comigo. Mas eu não vivo daquilo que o diabo me oferece. Eu vivo daquilo que Deus tem para mim. Existe uma palavra de Deus para a tua vida, irmão. Toque no ombro do irmão que está do teu lado, diga para ele: tem uma palavra de Deus para você. Jesus vai falar assim para o diabo: rapa fora. E aí, o diabo vai sair. Vai ter toda a sequência, ele vai aqui, ó, essa cidade toda. Mas aí, ao final, quando ele vai perceber que não tem chance, e o próprio Jesus vai dizer para ele: olha, sai daqui. Você quer dar prazer a Deus? Repreenda, repreenda, repreenda hoje todo ataque do inimigo contra a tua vida. Talvez tem coisas na história da... Ó, pega essa, hein? É de graça. Talvez tem coisas na história da nossa vida que o diabo está ofertando e oferecendo e que parece até ser bom. Mas o diabo nunca vai dar pão para você. Nunca o que o diabo dá é pronto. O diabo sempre vai dar coisa na sua mão porque ele sabe que se você usar o poder para transformar aquilo que o diabo deu, o propósito está quebrado. Não sei se você entende isso nessa noite. Se você aceitar tudo aquilo que é te oferecido na trajetória dos exércitos da tua vida e das tentações que você tem passado, se você aceitar subterfúgio, facilidades que o inimigo tem oferecido, o propósito vai ser quebrado. Porque Deus quer que você chegue do outro lado como obreiro aprovado, em alguém que só dependeu dele para viver o que você tem para viver. Porque, irmão, versículo... Deixa eu ver aqui. Mateus, leia o versículo. Alguém está com a Bíblia aberta aí? Eu estou aqui. Versículo 11. Mateus 4:11. Dá para pôr aí Mateus 4:11? Dá? Põe aí Mateus 4:11. Quem achou? Achou? Alguém achou Mateus 4:11? Pode ler para mim? Aí, pronto. Pronto. Depois que o diabo deixou, o que aconteceu? Vieram quem? Os anjos, irmão. Os anjos. Os anjos. Olha para o irmão que está do teu lado. Ah, está aqui. Lá não está aparecendo. Estão derrubando eu. Só está aparecendo esse lado aqui. Então o diabo deixa, e eis que chegaram quem? Os anjos. Para quê? Para trocar ideia com Jesus? Não, olha lá, dá uma olhada. Diga para o irmão que está do teu lado, diga para ele: você não precisa aceitar o que o diabo te dá. Está vendo aí? Basta que você acredite. Basta que você persevere. Basta que você fique firme. Eu vejo muito crente caindo no meio do caminho, desistindo no meio da trajetória. Quem disse para você que a tentação seria fácil?
Quem disse para você que seria coisa simples? Quem prometeu para você eternidade e falou que seria uma trajetória de facilidade, mentiu para você. Porque Jesus está passando por isso, e a Bíblia diz que foi o próprio Espírito Santo que vai levar ele. Não tem nada de diabo aqui, o diabo vai chegar depois, porque o diabo sabe que se Jesus chegar ao final desse propósito, ele vai ser honrado por Deus. O diabo sabe que no final da sua trajetória, ei, escute, pega essa, toma posse hoje aqui, no final, no fim do túnel de tudo, bispo, eu não estou vendo nem luz no final do túnel, eu não estou vendo nem caminho nesse deserto, mas no final de tudo isso, tem em Deus algo sobrenatural para a sua vida. Quem crê, diga amém. Resistiu à tentação. Ó quem veio. Então você não precisa comer o que o diabo te dá, porque Deus vai te alimentar, você não vai morrer. Ah, se eu não pegar, pega isso aqui, hein? O diabo vem, pega essas pedras aí, ó. Vê o que você pode fazer com elas. Dá seus pulos, dá seu jeito, porque senão vão morrer de fome, hein? Morreu? Não. Ah, bispo, o senhor está falando de Jesus, né? É você mesmo. A palavra é para você, é para você, é para mim, é para nós. Resiste a isso. É que você não sabe o que eu estou vivendo. Então, tem desertos na história da nossa vida que são tenebrosos. Tem tentações que a gente vive, que a gente acha que não vai suportar. Jesus está com fome. Ele mesmo, a Bíblia vai dizer, e teve fome. É duro ficar com fome, sim ou não? Quando você está com fome, você come o que vem pela gente. É assim, né? Mas o diabo não vai dar nada pronto. Por quê? Porque o diabo quer que você quebre o propósito. A questão é quebrar. Porque tudo isso que você está passando, Deus está olhando assim, ó. Fiel. Fiel. Apocalipse. Aquele que chegar no final. Aquele que cumprir a trajetória. Esse será vencedor. Você já viu alguém que ganha no meio do caminho? Ó, negócio é o seguinte, hein? Era para fazer 5.000 metros, você não aguentou, fez só 1.500, está aqui sua medalha de 1.500. Tem? Não. Não, tem que chegar. Tem que chegar. Tem que chegar. Aí está lá no meio, a corrida é de 40 quilômetros, aí quando chega nos 20, você não está aguentando mais. Aí alguém passa de moto. Pip, pip. Ó, quer uma carona até o final lá? Vai valer, sim ou não? Aí só, glória a Deus, né? Vamos embora? Valeu, sim ou não? Não, o propósito não era esse. O propósito é que você caminhasse tudo aquilo. E a gente, no meio dos propósitos que Deus coloca para a gente está, na maioria das vezes, porque a coisa fica apertada, o céu fica de bronze, a gente vai buscar subterfúgios, situações que possam amenizar. Não faz isso. Fique de pé. Não quebra o propósito. Porque às vezes parece que é difícil. Mas, bispo, o que eu estou vivendo, Deus tem propósito nisso? Posso dizer para você, tem. Tem. Não existe nada que a gente viva que Deus não tenha um propósito. Existe um propósito nisso. O propósito é que você saia vitoriosa, que você saia vitorioso, vencedor. O propósito é que você saia como um obreiro, como uma obreira aprovada. E mais, né? Como ouro provado no fogo. Eita, ouro provado no fogo. Coisa difícil, hein? Porque o ouro no fogo é a temperatura mais alta. Para purificar o ouro, tem que ser em temperaturas altíssimas. Senão não purifica. Então tudo que você está vivendo é para purificar. Coisa pega, né? Mas é benção. É
bênção. Depois que o diabo saiu, os anjos o serviram. Não pega o pão do diabo. Deus tem pão para você. O que o diabo deu era pão? Não. Agora, o que Deus está dando aí, com certeza a Bíblia diz assim, o serviram, devia ter tido ali um banquete, hein? Enquanto o diabo veio com pão, que não era pão, era pedra, vem o Senhor com um banquete. Coloque a mão no seu coração. Se você entendeu isso nessa noite, eu quero que você fale com Deus aí no seu lugar. Eu quero que você manifeste o seu coração, que você alce o teu coração a Deus nessa noite aqui. Oh Senhor, oh Deus. Sabe? Tem aquele, não vamos louvar, porque eu para louvar sou tão difícil. Mas o Espírito Santo falou muito comigo quando eu estava, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, né? Mas esse louvor tão antigo, né? Pois não há barreiras para aquele revestido do... Ó, esse louvor diz assim, ó: sei que tentações virão. Sei que tentações virão. Às vezes eu estou sentado ali e Deus começa a falar comigo nesses louvores, sabe? As investidas do inimigo, elas vão te intimidar. Intimida mesmo. Nossa, ó que pão, hein? Só pegar, tá tudo certo. Mas e o propósito? O que vem de Deus destrói todo o mal. Vai, Senhor. Ah, Senhor. Tem homens e mulheres nesse lugar que têm vivido tentações, provações, dificuldades. Aonde essa palavra chegar, pessoas que estão ouvindo pela internet, coloque a mão aí no teu coração, onde quer que você esteja nessa noite, porque Deus está falando com você. Eu sei que as tentações vêm e elas tentam intimidar, mas não há nenhuma barreira para aquele que é revestido do poder. Oi, e esse poder destrói todo o mal, destrói toda a dor. Você vai vencer, irmão, vai vencer. Escute, há um propósito de Deus em tudo aquilo que você tem vivido. Você é o filho, você é a filha amada, em quem Deus tem prazer. E é por isso que o diabo tem se levantado, investido contra a tua vida, tentado quebrar os propósitos de Deus. Mas nessa noite está caindo por terra, porque a palavra do Espírito está te fortalecendo nesse lugar. A presença de Deus invade o teu coração, a tua alma. Porque está abatida, ó minha alma, confia em Deus, eu ainda o louvarei.